só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Eu quero falar nessa oportunidade sobre fome pelo conselho de Deus. Yo quiero hablar en la oportunidad del tema hambre por el consejo de Dios. Nós precisamos andar no conselho de Deus. Nosotros necesitamos caminar el consejo de Dios. Deus não atrasa o seu conselho. Dios no retrasa tu consejo. Deus tem uma palavra específica para este tempo. Dios tiene una palabra específica para este E tiempo. muitas vezes, por não saber esperar o tempo de Deus, Y muchas veces por no sabemos esperar el tiempo de Dios, nós criamos nossos próprios conselhos. nosotros creamos nuestros propios consejos. A palavra oportunidade, ela vem de tempo oportuno. La palabra oportunidad viene de tiempo oportuno. Ou seja, no tempo oportuno, Deus dá a sua oportunidade. O sea, en el tiempo oportuno Dios da su oportunidad. Sim, toda oportunidade de Deus, Toda la oportunidad de Dios, ela tem um tempo oportuno. ella tiene su tiempo oportuno. Então, todas as coisas que eu faço fora do tempo oportuno, Entonces, todo que hago fuera del tiempo oportuno, pode ser que não esteja debaixo do conselho de Deus. puede ser que no estoy bajo del consejo de Dios. Sim, porque no conselho de Deus Porque en el consejo de Dios não tem confusão. no hay confusión. Então, oportunidade vem de oportuno. Entonces, oportunidad viene de oportuno. Então, tudo que eu faço fora do tempo oportuno Entonces, todo que hago fuera del tiempo oportuno não é a oportunidade de Deus. no es la oportunidad de Dios. Pode ser fruto da minha ambição espiritual. Puede ser un fruto de mi ambición espiritual. E muitas coisas que eu faço Y muchas cosas que yo hago pode não estar de acordo com aquilo que Deus está fazendo. pueden no estar de acuerdo con aquello que Dios está haciendo. Eu preciso entender que Deus não trabalha por realizações. Yo necesito comprender que Dios no trabaja por Deus realizaciones. trabalha por motivação. Dios trabaja por motivación. Então eu posso estar realizando as coisas certas Entonces puedo estar haciendo las cosas ciertas com a motivação errada. con la motivación errada. E isso Deus não leva em conta. Eso Dios no lleva en cuenta. Deus não coloca isso no seu favor. Dios no pone eso en su favor. Porque, embora eu possa estar fazendo alguma coisa errada, Porque yo puedo estar haciendo una cosa errada. mas se a minha motivação certa, Sin embargo, si mi motivación fuera cierta, Deus vai trazer para que eu faça a coisa certa. yo voy a me reposicionar en la cosa cierta. Sim, pelo que se eu estiver fazendo a coisa certa, Pero si yo estuviera haciendo la cosa com a cierta, motivação errada, con la motivación errada, isso é desastroso. eso será un desastre. Porque mesmo que eu realize coisas grandes, Porque aunque yo realice as cosas as grandes, motivações podem estar erradas. las motivaciones pueden estar Então eu erradas. posso ter tomado a decisão errada, Entonces yo puedo tomar una decisión errada. mas se a minha motivação for correta, Pero si mi motivación fuera correcta, ainda que a minha decisão seja errada, aunque mi decisión sea errada, isso vai contribuir para o propósito de Deus. esto va a contribuir para el propósito de Dios. Eu não estou dizendo isso que você deve fazer coisas erradas. Yo no estoy hablando para que tú hagas cosas erradas. Eu estou dizendo para que você reavalie as suas motivações. Estoy hablando para tú evaluar tus motivaciones. Sim, porque Deus não se move por realizações. Porque Dios no se mueve por realizaciones. Deus não leva em conta as suas realizações. Dios no lleva en cuenta tus Deus realizaciones, leva em conta as suas motivações. sino Él lleva en cuenta sus motivaciones. Sim. Sí. E se eu não encontrar nas Escrituras Si yo no encontrar en las escrituras uma base
para aquilo que Deus nos chamou para fazer, me chamou para fazer, una base para aquello que Dios me ha llamado para hacer, é provável que não foi Ele que me chamou. es muy probable que no fuera Él que me llamó. Porque o que Ele me chamou para fazer Porque aquello que Él me llamó para hacer está de acordo está de acuerdo com as Escrituras. con sus escrituras. Nesses dias eu penso muito sobre Josué e Caleb. En este tiempo estoy pensando mucho por Josué y Caleb. Eu quero ser como Josué e Yo Caleb. quiero ser como Josué y Caleb. Que mesmo vendo as dificuldades, Y aunque miraban las dificultades, sempre vou lembrar do que Deus disse. siempre acordaba de aquello que Dios habló. Porque não são as coisas externas que me movem, Porque no son las cosas externas que me mueven, são as coisas internas que me movem. sino las cosas internas que As me coisas mueven. que veio pela palavra de Deus. Las cosas que ven pela palabra de Dios. Então nós precisamos nesses dias Entonces nosotros necesitamos de estos días de profetas, de homens e mulheres de profetas, de hombres y mujeres que nos façam lembrar o que Deus disse. que nos haga acordar aquello que Dios dice. Sim, que nos Dijo. faça lembrar o que Deus disse. Que nos haga acordar de aquello que Dios Não dijo. só de profetas que dizem o que temos que fazer, No solo de profetas que hablan de aquello que tenemos que hacer. mas que nos lembrem daquilo que Deus mandou a gente Que nos fazer. acuerden de aquello que Dios mandó nosotros Sim, hacer. os profetas vão falar coisas óbvias. Los profetas hablarán de las cosas claras. Sim, das coisas claras eles vão falar. Las cosas claras hablarán. Os profetas, Los profetas, eles existem ellos existen para fazer você lembrar o que você esqueceu para hacer tu acordar de aquello que olvidaste e fazer você esquecer daquilo que você vive y lembrando. hacer tu olvidar de aquello que vive acordando. Sim, porque Sim. você tem que esquecer de coisas que não fazem mais sentido. Tienes que se olvidar de cosas que no hacen más Mas sentido, você precisa continuar lembrando pero necesita continuar acordando daquilo que ele disse para de você. aquello que Él habló para Levante ti. a sua mão e dê Levanta glória tu mano a y Deus. dé un gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Uau! Andar no conselho de Deus. Caminar el consejo de Dios. Profetas vão me ajudar a lembrar do que Deus disse. Profetas me ayudarán para acordar de aquello que Dios habló. Por isso eu não posso pegar a verdade de Deus. Por eso no puedo tomar la verdad de Dios. Pastor Alexandre, eu não posso pegar a verdade Solo de yo Deus no puedo tomar la verdad de Dios e usar a verdade de Deus y usar la verdad de Dios para defender as minhas causas pessoais. para defender mis causas personales. Porque se faço isso, Porque si hago eso, já não é mais as verdades de Deus. ya no es más la verdad de Dios, É as minhas verdades. sino es mi verdad. E as minhas verdades Y mis verdades nem sempre podem ser as verdades ni de Deus. siempre son las verdades de Dios Se elas não tiverem as motivações corretas. si no tuvieras las motivaciones correctas. Então por isso que eu oro, Entonces por eso que oro, para que Deus levante homens e mulheres para que Dios levante hombres y mujeres que implorem pela presença que dele, imploren por la presencia de que Dios, implorem pelo seu fogo, que busquen por su fuego, que não se percam em distrações. que no se distraigan. A distração tem roubado o benefício da comunhão com La Deus. distracción está robando el beneficio de la comunión con Dios. Por isso, persiga as informações Por eso busque las informaciones até que ela se torne uma revelação na sua hasta vida. que ella se convierta en una revelación Leia en su essa vida. palavra. Leia la palabra, Não como regras, no como mas reglas, até que isso crie vida em você. hasta que cría vida en ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler as escrituras. Vamos a leer las escrituras. Vamos ler Êxodo 24. Éxodo 24. E vamos ler do versículo 12 ao versículo 18. Éxodo 24, capítulo 24, versículo 12 hasta 18. E eu quero pedir que o pastor Alexandre leia em espanhol, por favor. Vamos a leer en español. Éxodo 24, 12. El Señor le dijo a Moisés: sube al monte y preséntate ante mí. Espera allá, que voy a darte las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instruirlos. Moisés se levantó junto a su siervo Josué y entonces Moisés subió al monte de Dios. A los ancianos le dijo: esperémonos aquí hasta que volvamos a ustedes. Miren, Aarón y Hur se quedarán con ustedes, y quien tenga algún asunto que tratar, recurra a ellos. Al subir Moisés al monte Sinai, una nube le cubrió, y la gloria del Señor se posó sobre el monte, y la nube se cubrió durante 6 días. Al 7º día, el Señor llamó a Moisés desde el centro de la nube. Uau. Continuamos até 18? Hasta 18. En la cumbre del monte de la gloria del Señor tenía a la vista de los hijos de Israel la apariencia de un fuego abrasador. Y Moisés subió al monte y entró en la nube, y estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Uau. Glória a Deus.
Primeiro que nós precisamos entender Primero que necesitamos comprender que somos ministros de vida, não de que informações. somos ministros de vida y no de Por informaciones. isso que as informações sem a revelação, ela é perigosa. Por eso que es peligroso una información sin la revelación. Sempre falo aqui em nosso ministério Siempre hablo en nuestro que ministerio. temos que pregar, Tenemos que predicar, informar, informar, transferir transferir e transmitir. y transmitir. Veja, pregar, Mira, predicar, informar, informar, transferir e transferir transmitir. y Um transmitir. pregador que só tem informações El predicador que solo tiene información não transmite a vida de Deus. no transmite la vida de Dios. A vida de Deus não é uma informação. La vida de Dios no es una información. Você não pode só falar de um Deus que você não conhece. Tú no puedes hablar de un Dios que tú aún no conoces. Você tem que transmiti-lo. Tienes que transmitirlo. Deus você não ensina, Dios tú no enseña, você experimenta. tú experimentas. Deus, provar e ver de que o Senhor Probar é y bom. ver de que el Señor es bueno. Você tem que experimentar para ter vida dentro de você. Tiene que experimentar para tener vida dentro de ti. Para que depois que tenha vida dentro de você, Para después que hay vida dentro de ti, possa ter vida em quem te ouve. pueda tener vida en aquello que te oye. Então nós somos ministros de vida. Entonces somos ministros de vida. Não somos ministros só de No informações. somos solamente ministros de las Por informaciones. isso que toda informação, Por eso que toda la o información, propósito é trazer a revelação. el propósito es traer la revelación. Jesus, quando pisou na terra, Jesús cuando estuvo en la tierra, Israel já tinha uma religião. Israel ya tenía una religión. Jesus não veio abrir uma religião. Jesús no vino a abrir una Ele religión, veio transferir o coração sino do Pai. transferir el corazón del Padre. Israel já sabia quem era um Deus, Israel ya sabía quién era el Dios, mas não sabia quem era o Pai. pero no sabía quién era el Padre. Toda religião tem um Deus, Toda religión hay un Dios, mas tiene un só Dios, Jesus tem um Pai. pero solo Jesús tiene un Por Padre. isso que através de Jesus, Por eso que a través de Jesús, eu não chego só a Deus, yo no llego a Dios, eu chego ao Pai. yo llego al Padre. Jesus disse: ninguém vai ao Pai Jesús dijo, nadie ve al Padre, a não ser por mim. sino por mí. Ele é o caminho à paternidade. Él es el camino hacia la paternidad. Um Deus você serve com sacrifícios, Un Dios tú sirves a Él con sacrificio. mas um Pai não. A un Padre Um no. Pai é com honras. Un Padre es con Por honra. isso somos ministros de vida. Por eso somos ministros de la vida. Por muito tempo, Por mucho o tiempo, evangelho vem se dividindo. el Evangelio ahí se dividiendo. As pessoas dizem, os tradicionais gostam da Bíblia Los tradicionales gustan de la Biblia e os pentecostais gostam do Espírito. y los pentecostales del Espíritu. Mas a Bíblia diz Pero la Biblia dice que a minha palavra que mi palabra é espírito e vida. es espíritu y vida. É espírito e vida. Es espíritu y vida. Então nós, como trabalhamos no servo, como somos servos do Senhor, Entonces nosotros como somos siervos del não Señor, temos só que falar do Pai. no tenemos que solamente hablar del Padre. Eles diziam assim, então mostra-nos o Pai. Entonces ellos hablan, muéstranos del Padre. Jesus, quem vê a mim, vê o Y Pai. Jesús hablaba, mírame a mí, mira el Eles Padre. não podiam ver o Pai, Ellos no podían ver el porque Padre, eles só tinham Deus. porque ellos solo tenían un Dios. Eles não tinham relação com o Pai. No tenían un relacionamiento con el O Padre. Senhor profetizou através de Jeremias El Señor había profetizado a través de Jeremías. que uma nação Una nación se levantaria e chamaria se ele de levantaría Pai. y lo llamaría del Padre. Sim, então seria essa geração seria curada. Entonces esa generación sería sanada. E eu sempre digo isso, Y siempre hablo eso. que dos maiores obstáculos da presença do Pai Uno de los mayores obstáculos de la presencia del Padre são os presentes. son los regalos. Não, as pessoas presentes. Las personas que están presentes. Sim, os presentes Los presentes são obstáculos son obstáculos para a presença. para la presencia. Nós precisamos nos livrar de todos os estímulos Nosotros necesitamos sacar fuera de todos los que estímulos nós criamos para atrair a Deus. que nosotros hemos creado para atraer a Dios. Nós não precisamos de estímulos para atrair No, a no Deus. necesitamos ser estimulados para atraer la presencia de Quem Dios. atrai a Deus é o Espírito Santo, Quien atrae a Dios es el Espíritu Santo, que Ele mesmo deu para atraí-lo a si mesmo. que Él mismo dio para atraer a sí mismo. Talvez o que você esteja vendo não é Deus, Quizá o que estás mirando no es Dios, é fruto dos seus estímulos. es fruto de tu estímulo. Por isso Deus quer que você se aquiete. Por eso Dios quiere que tú quédate calmo. Talvez a palavra que Deus, a maior palavra que Deus tem para você nesses dias Quizá la mayor palabra que Dios tiene para ti en estos días é fica em silêncio, quédate en silencio para que eu possa falar com você. para que yo pueda hablar contigo. Oração não é para você dar conselho para Deus. Oración no es para tú aconsejar a Dios. Por favor, não seja tentado a produzir o seu
próprio fogo. No sea intentado a producir tu propio fuego. Não seja tentado a acender a sua própria fogueira. No sea intentado acender tu propia hoguera. O mover de Deus não é imposto. El mover de Dios no es O imposto, mover de Deus é perseguido. sino es perseguido. Você tem que persegui-lo. Tú tienes que perseguir. Aleluia. Aleluya. Sinto a graça de Deus aqui. Yo siento la gracia de Dios. Levante Gloria a pouco a Dios. sua mão. Hace tus manos a Dios. Sim, adore pouco. Adore a Dios. Aleluia. Deixe que a paternidade de Deus invada seu Deja que la coração. paternidad de Dios llene tu corazón. Porque avivamento não está em um lugar. Porque el avivamiento no está en un lugar, Avivamento está em uma pessoa. sino está en una Quando persona. essa pessoa chega, Cuando esta persona llega, então todo lugar é tomado da glória entonces de todo el Deus. lugar es tomado de la gloria de Dios. Aleluia. Aleluya. Eu pertenço a ti, Calabaçora, meu Pai. labadaralabará. Tu és meu Pai, Tu és meu Pai. Abba. Aleluia. Eu pertenço a ti. Aí você pode me dizer, pastor, mas eu não tenho essa glória. Entonces puedes me hablar, pastor, yo no tengo esta Essa gloria. glória precisa ser perseguida. Pero esta gloria necesita ser Mas não, buscada, não perseguida. pelos seus estímulos. No por sus estímulos. Porque se a glória que conquistaste Pero si la gloria que conquistaste é só fruto do seu esforço, será fruto de tu esfuerzo, então isso não é glória. entonces eso no es Isso é gloria. orgulho religioso. Este es orgullo religioso. É o Espírito Santo que me leva até Ele. El Espíritu Santo que me lleva hasta Él. Jesus disse, Pai, a glória que Tu me deste, Jesús habló, Padre, la gloria que has me dado, eu dou a eles. yo doy a ellos. Então você precisa entrar nesse lugar. Entonces tú necesitas adentrar en este O lugar. texto que o pastor Alexandre leu em Êxodo 24, El de texto que 12 a leemos 18. Éxodo 24, 12 hasta 18. Deus estava para entregar o que Ele queria para Moisés. Dios estaba para entregar aquello que Él quería a Moisés. As tábuas da lei. Las tablas de la ley. Se você ler o capítulo 25 de Êxodo, Si tú lees el capítulo 25 de Éxodo, você vai ver que Deus falou para Moisés sobre o tabernáculo. tú vas a mirar que Dios habló para Moisés del tema del tabernáculo. Deus precisava dar conselhos para Moisés de como ele queria o culto. Dios necesitaba dar consejo a Moisés de cómo quería los servicios, As medidas que ele queria da arca. las medidas del arca, Como ele queria o propiciatório, os querubins. cómo Él quería los propiciatorios, los E querubines. Deus é detalhista. Y Dios tiene sus detalles. Sim, ele é detalhista. Sí, ella tiene sus Ele detalles. disse, olha, você faz com essa Y medida. Él dijo, hagas con esta medida, Você faz com esse pano, com con essa este madeira. pano, con esta madera. Deus, ele estava dizendo como ele queria a roupa do Dios sacerdote. estaba hablando cómo quería hasta la ropa del sacerdote. Se você ler Êxodo 25 até o capítulo Si 32, tú lees Éxodo 25 hasta 32, você vai ver que em todos esses capítulos Deus está dando conselhos para Moisés. mirarás que todo estos capítulos Dios está aconsejando a E Moisés. está trazendo o que ele quer. Está trayendo aquello que Él quiere. Mas antes disso, Pero antes de eso, perceba, pastor Alexandre, le dé cuenta de eso. Deus não te levaria para um ambiente da sua glória Dios no te llevaría para el ambiente de su gloria, se depois ele não fosse instruir você. si no fuera para instruir después. Glória a não é ti. só para dançar e correr dentro da igreja. Gloria no es solo para correr, danzar dentro de la só iglesia, para cair na unção. para caer en la unción. Toda vez que a glória vem, Toda vez que la gloria ven, tenha certeza de uma coisa: esté seguro de una o cosa. que vem depois é a instrução. Lo que viene después de la gloria es la instrucción. A instrução vem depois. La instrucción viene después. Sim. Sí. A glória é para que a instrução venha. La gloria es para que la instrucción venga. Sempre que a glória vem, Siempre que la gloria ve, não se embriague com a no glória. se embriague con la Porque a gloria. instrução virá sobre Porque la você. instrucción vendrá sobre ti. Porque se você só se embriagar com a glória Porque si tú se emborrachar de la gloria e você não perceber que vai receber a instrução, y tú no le dar cuenta que vas a recibir la instrucción, você vai receber só glória naquele momento. vas a recibir solo gloria en aquel instante. Mas se você receber a instrução Pero si recibir la instrucción e viver debaixo dessa y instrução, vivir bajo de la a instrucción, glória de Deus nunca te deixará. la gloria de Dios jamás te dejará. Porque a glória de Deus, ela anda com os obedientes às Porque la gloria de instruções. Dios camina con los obedientes bajo de las instrucciones. Deus disse, Moisés, sobe aqui ao monte comigo, Dios dijo, Moisés, sube aquí el monte conmigo, que eu tenho que falar com você. que quiero hablar contigo.
Moisés ficou 6 dias. Moisés quedó 6 días. 6 dias. 6 días. Debaixo da glória. Bajo de la gloria. E Deus não falou nada. Y Dios no habló nada. Moisés ficou esperando. Moisés quedó esperando. Ele não desceu com suas próprias ideias. Él no bajó con sus propias ideas. Ele não desceu com suas próprias vontades. Él no descendió del monte con sus propias A voluntades. glória já estava ali. A gloria estaba allí. Que unção gostosa. Un son tremendo. Ele disse, mas não, No, no. eu vou esperar. Yo voy a esperar. Espere a instrução. Espere la Não instrucción. crie seus próprios conselhos. No críe sus propios consejos. A pior coisa que pode acontecer a um homem La peor cosa que puede pasar a un hombre é Deus entregar ele a seus próprios es desejos, Dios entregar a ella sus propios a deseos, suas próprias a vontades, sus propias a voluntades, seus próprios a sus conselhos. propios Por consejos. isso o coração do homem é enganoso. Por eso el corazón del hombre es enganoso. Sim. Sim. Maldito é o homem que faz da sua carne o seu braço forte. Maldito el hombre que hace de su carne y su brazo fuerte. Mas bendito é o homem que teme ao Senhor. Pero bendito es el hombre que teme al Que não é Señor, levado segundo o conselho dos que no es ímpios, llevado segundo el consejo de los nem impíos, se assenta nas rodas dos no se asienta en la roda de escarnecedores. los escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Antes su Senhor. placer está en la ley del Señor. Moisés ficou esperando. Moisés quedó esperando. Moisés estava ali esperando. Moisés estaba allí esperando. Subiu e a nuvem o cobriu. Subió y la nube o cubrió. E a glória do Senhor repousou Y sobre la ele. gloria posó sobre él. 6 dias. 6 días. Você já viu que sempre que a glória vem, Usted ya miró que siempre que la gloria ven, o objetivo da glória el objetivo de la gloria é tirar toda a sua distração. es sacar toda tu distracción, É tirar todo o seu caminho alternativo. es sacar todos tus caminos O alternativos. objetivo da glória de El Deus objetivo de la gloria de Dios é fazer você parar com o que você está fazendo. es hacer tu parar aquello que estás haciendo. Esta pandemia En esta pandemia veio para parar os nossos movimentos, vino para parar nuestros movimientos, para que a glória de Deus para que la gloria de nos Dios aquietasse. nos aquietase. Deus está desacelerando o mundo. Dios está desacelerando el mundo. Ele está desacelerando. Está desacelerando. Sim. Sí. Me lembra um texto. Me acuerdo de un texto. Quando Jacó se encontrou com Isaú, Cuando Jacob le encontró con su hermano Esaú. Gênesis 33. Génesis 33. E quando Jacó se encontrou com Isaú depois que vinha da casa de Labão, Y cuando él se encontró con su hermano Esaú, cuando venía de la casa de ele Labán, trouxe presentes para Isaú. él le trajo regalos a Esaú. Isaú e se abraçaram e Eles se choraram. abrazaron y lloraron. Isaú disse assim para ele: Y pastor, Esaú dijo para él: vamos comigo, Jacó. ve conmigo, Jacob. Vamos para as montanhas de Seir. Vamos Vamos para para Seir. la montaña de Seir, ve conmigo, ve conmigo. Ele disse: não, Y él dijo: no, eu estou com minha yo família. estoy con mi familia, Estou com meus filhos. estoy con mis hijos, Com meu rebanho. con mi rebaño. Se eu andar no seu passo, Si yo caminar en tu paso, as ovelhas não vão suportar. las ovejas no soportarán. E eu perderei todo o meu Yo rebanho. perderé mi rebaño. Eu tenho que andar no passo dos meninos. Yo tengo que andar el paso de los niños, De pouco a pouco. paso a paso, poco Eu não a poco. posso comprometer o rebanho Yo no puedo comprometer el rebaño pela velocidade do meu ministério. pela velocidad de mi ministerio. Às vezes Deus tem que parar o ministério. A veces Dios tiene que parar el ministerio. Jacó disse a Isaú: Jacob dijo a Esaú: eu tenho que andar no passo da minha família. yo tengo que caminar el paso de mi familia. Eu quero convidar você, ministro do Senhor, Yo quiero invitar a ti, ministro del Señor, para andar no passo da sua família. para caminar el paso de su familia. Quem sabe Deus parou todas as movimentações da sua vida Quizás Dios paró todas las movimentaciones Todas de as su suas vida, agendas. toda su agenda, para você andar no passo da sua família. para que tú vengas a caminar el paso de su familia. Não ande mais no passo dos outros. No camine más el paso de otros. Quando você era guerreiro, você andava nos passos do guerreiro. Cuando tú eras guerrero, caminabas en el paso del guerrero. Quantas vezes eu já viajei o mundo? Muchas veces viajé el mundo. Já fui em mais de 40 nações pregar o Viajé evangelho. más de 40 naciones predicando el evangelio. Mas com essa pandemia eu Mas aprendi. en esta pandemia yo aprendí. A pedagogia de Deus me ensinou. La pedagogía de Dios me ha enseñado. Fique lá, Quédate allá, mesmo sem sentir, mismo sin sentir, mesmo sem ver, mismo sin ver, mesmo sem ouvir. mismo sin oír. Diminui o passo. Diminui el paso. Eu estou desacelerando o mundo, Luiz. Yo estoy desacelerando el mundo, Luis. Eu quero ensinar você. Quiero enseñar a ti. Não vá sem sua casa. Não vá sem sua casa. No vas en su casa. Aprenda a andar no passo da sua família. Aprenda a caminar el paso de su familia. Eu recuei você Entonces yo recué a ti.
Retrasei para que você ande usted. no passo do seu rebanho. Para que tu venga a caminar el paso de su rebaño. Jacó foi claro com Esaú. Jacob foi claro com Ele Esaú. disse, eu não posso andar na sua Ele velocidade. dijo, yo no puedo andar en tu Não velocidad. ande na velocidade dos outros. Não camine na velocidade de outros. Ande na velocidade que Deus te deu. Ande na velocidade que Deus te ha Na dado. medida que Deus te En deu. la medida que Dios te Com ha a dado. unção que Deus te Con la deu. unción que Dios te E ha a glória dado. de Deus se manifestará. Y la gloria de Dios se E a manifestará. instrução de Deus virá. Y la instrucción de Dios vendrá. E tudo que você fizer, Y todo que haceres, virá a glória de Deus. vendrá la gloria de Dios. A presença de Deus La virá presencia sobre de a Dios sua vida. vendrá sobre su vida. Fique lá. Quédate allá. A garantia que você tem em esperar La garantía que tienes en esperar é que foi Ele que pediu para que você esperasse. es que fuera Él que pidió para que tú te esperes. Se foi Ele que pediu para você esperar, Si fuera Él que pidió para que tú esperes, se assenta, aséntate, desfruta da glória. disfrute de la Porque gloria, a qualquer momento porque a cualquier toque, Ele vai dizer, Moisés, Él va a decir, Moisés, eu estou aqui. estoy aquí, Eu tenho coisas para ensinar para você. yo tengo cosas para ensinar para Eu ti, tenho coisas para ensinar você a fazer. yo tengo cosas para ensinarte Eu a quero hacer. falar de detalhes sobre o culto. Yo quiero hablar del detalle del servicio. Eu quero falar como você vai fazer a minha arca. Yo quiero hablar cómo tú harás mi arca. Eu quero trazer você para o meu Yo conselho. quiero traer tú para mi Mas consejo, você precisa esperar. pero necesitas esperar. Quem acelera muito tem que frear demais. Quien acelera mucho tiene que frenar de más. Você precisa andar no conselho de Deus. Tú necesitas caminar en el consejo de Dios. E o conselho não vem sem a glória. Y el consejo no vendrá sin la E gloria. a glória não vem sem você aprender a esperar. Y la gloria no vendrá si no aprenderes a Não esperar. cria suas oportunidades. No críes sus A oportunidades. oportunidade está no tempo oportuno. Oportunidad está en el tiempo oportuno. Não cria suas realizações. No críes sus realizaciones. Vai acontecendo. Va a pasar. Se as suas motivações são corretas. Si sus motivaciones son correctas, Se o seu coração é correto. si su corazón es correcto, Vai acontecer. va a pasar A qualquer momento. a cualquier momento. Um vento impetuoso vai invadir sua El família. vento impetuoso va a invadir su Vai familia, invadir sua nação. va a invadir su Vai nación, invadir o seu va a ministério. invadir su E ministerio. você vai passar a entender Y tú vas a pasar a comprender que não adianta você fazer coisas grandes que movimentam coisas pequenas. que no adianta hacer cosas grandes que movimentan cosas pequeñas. É muito melhor você fazer coisas pequenas Es mejor hacer cosas pequeñas que movimentam que coisas movimentarán grandes. cosas grandes. Assim será. Así Nos será. próximos dias no seu Nos ministério. próximos días en su ministerio. Ministério Jesus Cristo, pão de vida. Ministerio Jesucristo, pan de Eu quero vida. dizer para vocês. Yo quiero decir para vos, Assim será. así pasará. Nos próximos dias da sua Los vida. próximos días de su vida. Espere os 6 dias, se for preciso. Espere los 6 días si fuera preciso. Não reproduza a opinião dos outros. No reproduza la opinión de otros Sem antes ouvir o conselho do sin Senhor. antes oír el consejo del Na Señor. criação, Deus fez tudo em 6 dias. La creación Dios hizo todo en 6 días. Em 7º, Ele descansou. En el 7º Él descansó. Ele está pedindo para você fazer somente ao contrário. Y Él dijo para tú hacerlo al revés. Espera 6 dias. Espera 6 días. Porque no 7º você Porque vai en los fazer. 7º tú harás. Mas você não vai fazer o que você quer. Pero tú no harás lo que quiera. Você vai fazer o que eu quero. Pero harás aquello que yo Jesus quiero. ensina-nos a esperar pelo Jesús Senhor. enseña a esperar por ti. A ideia de Deus de mandar você esperar La idea de Dios de mandar tú esperar dá a entender que Deus forma primeiro da a entender que Dios forma primero para depois apresentar. para después presentar. Deus não apresenta nada sem estar formado. Dios no presenta nada sin estar formado. Primeiro Ele fez o jardim, Primero Él hizo el huerto, depois colocou o homem. después puso el hombre, Depois colocou o homem, después puso el hombre, depois pôs o Espírito no homem, después puso el espíritu dentro del hombre, depois tirou a mulher de dentro do después homem. sacó la mujer dentro del hombre. Porque primeiro Deus forma Porque primero Dios forma e depois Ele apresenta. y después presenta. Primeiro Deus forma, Primero Dios forma depois Ele y apresenta. después presenta. Moisés ficou 40 dias. Moisés quedó 40 días. Jesus ficou 40 Jesús dias. quedó 40 días. Ou seja, eu acredito O sea, yo creo que esses 40 dias que Moisés ficou, que estos 40 días que Moisés quedó, Deus estava formando Moisés. Dios estaba formando Moisés. Alguém me disse esses dias, Alguien me habló estos días. Pastor Noé levou 120 anos para fazer uma arca. Pastor Noé le llevó 120 años para construir el arca. Eu disse, não. Yo dijo, no, Eu disse, não, está. Ele falou, está escrito aqui. está escrito aquí. Eu disse, não. Yo dijo, no, Moisés não levou 120 anos para fazer uma arca. Noé no llevó 120 años para hacer el arca, Foi Deus que levou 120 anos para formar o Noé. sino Dios que llevó 120 años para formar Noé. Porque enquanto você está fazendo, Porque mientras tú estás haciendo,
Talabasúria. Jesus, Jesus, não me deixe sair deste lugar. Quando você está fazendo a vontade de Deus, Cuando estás haciendo la voluntad de Dios, seu trabalho não é em vão. su trabajo no es en vano. Porque enquanto você está fazendo, Mientras tú estás haciendo, Deus está formando você. Dios está formando a ti. Então não levou 100 anos para construir uma arca. Entonces no llevó 100 años para construir un Foi Deus arca, que esperou 100 anos sino Dios que esperó 100 años até Noé estar formado. hasta Noé estar formado. Aleluia. Agora saiba de uma coisa. Agora, sepa de uma coisa. Sempre que Deus levantar um homem para ouvir o seu conselho, Siempre que Dios levantar a alguien para oír su consejo, o diabo também vai querer levantar as pessoas para ouvir o seu conselho. el diablo va a levantar personas para oír tu consejo también. Enquanto Deus lhe mandou Moisés subir o monte para formar o Moisés, Cuando Dios levantó a Moisés para subir, para formar el Moisés, para depois executar para después a obra através de Moisés, desarrollar la obra a través de Moisés, nesse meio tempo, neste tiempo, mientras eso, Arão estava lá embaixo construindo um bezerro. Arão estava abajo construyendo un becerro. Porque Satanás sempre vai tentar confundir o conselho de Deus. Porque Satanás siempre irá a intentar confundir el consejo de Dios. Sempre que Deus levanta um homem para ser a sua voz, Siempre cuando Dios levanta un hombre para ser su voz, Satanás vem tentar confundir para levantar outra voz, uma falsa voz. Satanás irá confundir levantando falsa voz. Nos 40 dias que Moisés ficou no monte, En 40 días que Moisés quedó en el monte, Arão estava lá embaixo produzindo um bezerro. Arán estaba abajo produciendo el becerro de oro. É nesse período de formação Nesse tiempo de formación, que muitos profetas são seduzidos que muchos profetas son seducidos para ouvir o seu coração, para oír su corazón, para ouvir a voz do povo, para oír la voz del mas pueblo, não para ouvir o conselho de Deus. pero no para oír el consejo de Dios. Por isso eu oro. Por eso yo oro. Ministério Jesus Cristo, Pão de Vida. Ministerio Jesucristo, pan de vida. Deus está levantando vozes em vosso meio. Dios está levantando voces en vuestro medio. Deus está levantando voz, uma Dios voz está no levantando vosso voz en vuestro meio. medio. Em nome de En Jesus el nombre Cristo. de Jesús. Satanás vai tentar confundir as Satanás vozes. intentará confundir las voces. Não profetize segundo o seu coração. No profetice segundo su corazón. Enquanto Deus formava Moisés, Mientras Dios formaba a Moisés, debaixo da sua glória, bajo de su gloria, debaixo da sua instrução, bajo de su instrucción, lá embaixo, más abajo, um bezerro de ouro el becerro de oro estava confundindo a estaba mentalidade de um povo. confundindo la mentalidad de un pueblo. Aleluia. Aleluya. Eu quero deixar esta palavra para você. Yo quiero dejar esta palabra para. Tem muita unção aqui. Hay mucha unción aquí. E eu quero ministrar, pastor Yo Alexandre. quiero Vamos ministrar enquanto Reuel ministra uma mientras canção. Reuel alaba una canción. Nós queremos ministrar sobre você Nosotros queremos ministrar sobre e ti declarar sobre y você declarar sobre que a ti oportunidade que la oportunidad vai achar o tempo va a oportuno. encontrar el tiempo oportuno. Sim, Sí, que a motivação que la motivación correta correcta vai fazer as coisas corretas. hará las cosas Que correctas. você vai se aquietar Que tú vas a quietar para ouvir o que Deus tem a dizer no seu conselho. para oír aquello que Dios tiene a decir en Não su vamos consejo. tomar as nossas ideias. No vamos tomar nuestras Não propias vamos ideas. tomar as falsas profecias. No vamos tomar las falsas Nós profecías. declaramos Nosotros sobre declaramos toda a América Latina, sobre toda Latinoamérica, sobre toda a Europa, sobre toda Europa, sobre todas as Américas, sobre todas las sobre Américas, toda a Ásia, sobre toda a Ásia, sobre toda a África, sobre toda a África. a falsa profecia La caindo por falsa terra. profecía cairá por Em tierra. nome de Jesus En el nombre Cristo, de Jesucristo. Deus está chamando homens ao seu conselho. Dios está llamando hombre a su consejo. Nós declaramos isso Nosotros declaramos eso para a glória de Jesus para la Cristo. gloria de Jesucristo. Glória a Jesus. Gloria a Jesús. Levante a sua mão. Levante levante. su mano, ¿dónde está? Levante. Sim. para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Este é o meu lugar. Sim, Deus. Voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da adoração. Simplesmente ouvir a tua voz no ambiente de glória, no ambiente de glória. Anjos e homens exaltam o Rei da glória no ambiente de glória,
num ambiente de glória. Anjos e homens exaltam o Rei da Glória. Que o Senhor te abençoe. Que el Señor te Que bendiga. o Senhor te guarde. Que el Señor te Que o guarde. Senhor faça resplandecer o seu rosto Que el Señor sobre haga ti. resplandecer su rostro sobre ti. E tenha misericórdia de ti. Tenga misericordia Que de o ti. Senhor sobre ti levante o seu Señor rosto sobre ti levante su rostro e te dê a y paz. te dé la paz. Obrigado, apóstolo Aníbal. Gracias, apóstol Aníbal. Obrigado, Ministério Jesus Cristo Pão de Vida. Gracias, Ministerio Jesucristo Pan de Vida. Obrigado, Argentina. Gracias, Argentina. Obrigado, América. Gracias, Latinoamérica. Obrigado, Jesus. Gracias, Jesús. Que Deus nos abençoe. Que Dios lo bendiga. Amém.